A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez aqui em nosso canal Ensinador Cristão. Eu me chamo Professor Roberto e antes de mais nada, gostaria que você entrasse aí no nosso canal, desse um like, tá? E se inscrevesse no nosso canal. E a semana passada nós estudamos uma lição bem interessante, onde ela tratou sobre esta relação, né, do apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. A lição também mostrou que o apóstolo Paulo ele não apenas pregava, mas ensinava. Então foi feito assim essa relação entre a pregação e o ensino. Outra coisa também importante que a lição mostrou é a questão do discipulado em outras culturas. E esta lição de número 9, que é a lição que estaremos estudando esta semana, ela traz como tema Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Então, na lição desta semana, logo na introdução, o escritor diz assim: nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados são legados doutrinários para novos obreiros e os seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho. É algo bem interessante, porque a lição ela nos leva a refletirmos sobre a chamada para o Evangelho de Cristo e depois para o ministério cristão, que é algo grandioso e divino. Então, essa dedicação do apóstolo Paulo aos vocacionados, ela nos chama a atenção, principalmente porque a formação e o preparo dos líderes trata-se também de algo grandioso e de suma importância para a igreja, principalmente para que ela cresça tanto em quantidade como em qualidade. Infelizmente, hoje, muitas igrejas elas só se preocupam em crescer em quantidade. Já outras se fecham apenas em crescer em qualidade. São dois extremos. A igreja precisa crescer dos dois lados, em quantidade, mas também em qualidade. Então nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição, aqui, onde trata sobre Efésios, ou Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Esta lição, ela começa neste primeiro tópico mostrando o ponto de partida aqui, né? Vamos ler aqui para introduzirmos este primeiro tópico. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos, assim preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Então vocês observam aqui, neste primeiro tópico, né, especialmente no ponto 1, né, que o ponto de partida para a instrução, para o ensino, foi justamente a igreja de Éfeso. A igreja local, ela precisa investir na formação de novos líderes. Isso aqui fica como lição para nós, não é? Uma igreja local, ela não pode apenas ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas e deixar estas pessoas abandonadas. Então o líder, ele precisa investir, principalmente ele ter a percepção, ele ter a compreensão de pessoas que foram chamadas por Deus e estas pessoas, elas precisam de um investimento espiritual para a formação desses novos líderes. E Paulo, ele foi uma pessoa que se preocupou muito com isso. Então, líderes mal preparados, eles também vão servir mal a Cristo.
Eles não têm como servir bem a Cristo se eles não tiverem um bom preparo. Da mesma forma também, um líder mal preparado, ele vai servir também mal a sua igreja. Aqui em nosso estado de Alagoas, nós temos algo bem interessante. Os nossos líderes, especialmente o pastor presidente, se preocupou em fazer um curso de preparação. Por exemplo, se aqui for separar um obreiro, tipo um diácono, então ele passa por um curso chamado CPO, que é o curso de preparação de obreiro, aqui no estado de Alagoas. Então, nenhuma pessoa pode ser separado para o diaconato se ele não passar por esse curso de 6 meses, onde ali é ensinado a respeito da função diaconal, a sua responsabilidade. Ele tem um conhecimento geral do papel dele como diácono. Então esse curso, ele é um curso obrigatório aqui no estado de Alagoas para a pessoa que vai ser separado ao diaconato. Então é importante, irmãos, a igreja, o líder, investir naquelas pessoas que ele percebe que tem um chamado, que tem uma vocação divina. Não apenas a igreja, mas o próprio obreiro, o próprio cristão, quando ele percebe que Deus o chamou, que ele tem um chamado para algo na casa de Deus, ele também precisa investir nesse chamado, preparar-se cada vez mais, né? Então é importante o obreiro ele ter essa preparação. O número 2 do primeiro tópico, ele fala sobre Paulo e o despertamento de novas vocações. Então a nossa lição aqui no número 2, ela diz assim: o ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Veja só, irmão, como cresceu o ministério de Paulo. E, para não trabalhar só, ele reuniu alguns homens que demonstravam vocação de Deus para serem líderes na igreja e investiu neles com o ensino da sã doutrina, para serem autênticos missionários com a mensagem genuína do Evangelho. Então observe que Paulo foi um homem que teve esta preocupação, né? Aí o escritor da lição diz assim: em destaque, alguns desses homens eram Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. Então estas pessoas, elas recebiam ensinos diretamente de Paulo, irmãos. Ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Então isso é importante para o líder. O líder ele precisa ter essa percepção. E ele tem que ser esse espelho. E a sua vida, o seu ministério, deve despertar nos membros vocações, novas vocações. Então, esteja atento à voz e à direção de Deus. É importante que você tenha esta percepção, esteja atento, né? Quando Deus fala com você, quando Deus te dirige, para você perceber pessoas que têm uma vocação para o ministério, que têm uma vocação para a obra de Deus. Então o líder ele precisa ter essa percepção, como Paulo tinha. Então procure descobrir os talentos e os dons dos seus liderados. É importante você ver isso, né? Então a formação de novos líderes também precisa ser muito importante para a igreja local, para o líder, né? Fazer cursos. Então não busque novos líderes dentro de uma perspectiva materialista. Não, você precisa ver a vocação daquela pessoa na igreja, né? Porque tem líderes que ele, ao invés de ver a vocação, o chamado de Deus, ele procura ver pessoas que têm um bom salário, um bom carro, não é, se pertence a uma família tradicional da cidade ali, né? Mas esta não deve ser a percepção e o olhar do líder cristão. Não. Ele precisa ver na pessoa
a vocação divina, o chamado divino para o ministério cristão. Então, o número 3 do primeiro tópico, né? Ele diz assim: Paulo, um mestre inspirado. Veja só o que é que diz a nossa lição nesse número 3 aqui. Paulo reunia vocacionados para dar-lhe instruções de como pastorear a igreja local. Veja só que ele não abandonava esses liderados, né? Ele reunia esses vocacionados, né? Então, não por acaso, nós temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. Então nós temos a primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo e temos também a epístola de Tito. Então ali, naquelas epístolas, há instruções sobre o pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas na igreja local, segundo a sua faixa etária de idade. Então é importante, irmãos, que o líder, né, ele possa ver isso. Ter esse exemplo aqui de Paulo, né, que foi um mestre inspirado, irmão. Paulo, ele disse certa vez: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja que Paulo, ele chamava a atenção para si, mas ao mesmo tempo ele mostrava que ele era um imitador de Cristo. E o que era o que Cristo fazia para que Paulo imitasse Cristo? Primeiro, Cristo ele conhecia a matéria que ensinava. Cristo ele não ensinava qualquer coisa, ele tinha conhecimento do que ele ensinava. Paulo também da mesma forma, né? Ele passou 3 anos em intimidade com Cristo ali na Arábia. Outra coisa também importante é que Paulo conhecia os seus alunos. Mas vamos pegar primeiro Cristo, né? Porque ele disse: de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Cristo conhecia os seus alunos. Assim também Paulo. Ele conhecia as pessoas na qual ele estava trabalhando, aquelas pessoas que eram vocacionadas. Outra coisa também importante que nós podemos ver em Cristo é que ele conhecia, não é, o que havia de bom nos seus alunos. Paulo da mesma forma. Há líderes, irmãos, que ele não consegue ver, ele não consegue enxergar as coisas boas que tem nos seus alunos, nos seus liderados. Ele às vezes faz um tipo de marcação, né, com o seu liderado, e aí não consegue ver o que é bom nele. Parece que ele só consegue enxergar o que é ruim. E isso não é correto. Outra coisa também importante que nós podemos ver em Cristo, e que Paulo imitava, é que ele ensinava as verdades bíblicas de forma simples e clara. Então as verdades bíblicas, elas não podem ser ensinadas de forma complicada, de forma obscura, não. Tem que ser ensinada de forma simples, de forma clara. Irmãos, a mensagem do Evangelho não existe obscuridade, ela tem que ser ensinada de forma simples. Há pessoas que querem, parece que apresentar os seus dotes e usar um linguajar tão difícil para as pessoas que estão ouvindo. Mas Jesus não fazia isso. Jesus era simples em sua mensagem. Jesus era claro em sua mensagem. Outra coisa também importante é que Jesus ele variava o método de ensino conforme a ocasião, conforme o tipo de ouvintes. Às vezes Jesus ensinava por parábolas, às vezes por perguntas, né? Que é o hoje conhecido como método socrático. Às vezes discursos, às vezes preleção, leitura, através do próprio exemplo de demonstrações. Então Jesus tinha muitos métodos de ensinar. Então o líder, ele precisa compreender isso. E Paulo, ele era esse exemplo, né? Um exemplo de dedicação no estudo da Bíblia. Paulo lia, Paulo estudava, né? Outra coisa também que Paulo tinha era o zelo pela doutrina. A doutrina cristã, a doutrina bíblica. Paulo tinha esse zelo. Então o líder, a gente pode observar aqui, ele era esse mestre inspirado, Paulo, porque ele tinha esse zelo pela doutrina.
Outra coisa também importante é que líderes, eles devem ser amadurecidos e preparados tanto emocionalmente como espiritualmente. Uma pessoa que vai ser separada para ser um líder cristão, ele não pode ser uma pessoa sem uma maturidade emocional, uma maturidade espiritual. Porque ele pode fazer tolice lá na frente. Outra coisa importante é a criação de seminários locais para tanto o conhecimento bíblico como também o conhecimento teológico. Então a liderança precisa se preocupar com isso, de fazer seminários, de preparar os seus obreiros para que eles tenham um conhecimento bíblico e teológico, especialmente dentro das doutrinas da igreja, né? As doutrinas bíblicas e aquilo que a sua igreja defende. Muitos líderes, irmãos, eles não se preocupam com isso. E aí os liderados vão buscar conhecimento em vários lugares. E aí acaba se contaminando com alfarroba e não a genuína doutrina. Nem a doutrina bíblica e nem a doutrina da sua igreja. O que é que a sua igreja ensina? Então é importante conhecer isso, né? O segundo tópico da nossa lição, ele fala sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Então, o que é que Paulo deixou como herança, como legado doutrinário para os seus novos líderes? Primeiro, número 1, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Então eram duas classes de pessoas que perturbavam bastante a igreja de Cristo. Primeiro, os judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Bom, no livro do pastor Elianai Cabral, ele diz assim, eram judeus que se convertiam a Cristo, mas não acreditavam que a graça ela era suficiente para salvar. Por isso eles exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, né, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância de ritos que envolvia datas, que envolvia comida. Tudo isso eles queriam que os cristãos, os novos conversos, praticassem. É interessante que tem um texto em Hebreus, capítulo 6. Aliás, a carta de Hebreus, ela é uma preocupação justamente com isso, de cristãos que se converteram a Cristo, mas que queriam voltar às práticas da lei, às práticas do judaísmo. Vocês podem pegar desde o primeiro capítulo de Hebreus, e vocês vão vendo a sequência dos outros capítulos, e você vai ver a preocupação do escritor em mostrar para os irmãos que Cristo era superior à lei, superior a Moisés, superior aos sacerdotes, porque era justamente isso que os judaizantes queriam fazer na igreja de Cristo, na igreja cristã. Eles queriam fazer do cristianismo uma seita do judaísmo, ou um ramo do judaísmo. E na verdade o cristianismo Jesus fundou justamente com uma nova percepção, uma nova compreensão, né? Então, uma coisa interessante, né, que muitos até discutem, é a questão daquilo que Paulo diz, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e aquilo que Tiago afirma, mostrando que o cristão é salvo não apenas pela fé, mas também pela observância e pela guarda da lei. Será que Paulo e Tiago se contradizem? Claro que não. Quando você vai ler Paulo, você vai perceber que Paulo está falando sobre como o cristão deve chegar a Cristo. Ele não deve chegar, a pessoa não deve ir a Cristo mostrando seus dotes, mostrando o que fez de bom, não. Quando você vai a Cristo, você vai pela fé. É a fé quem salva. Mas a partir do momento que você abraça Cristo pela fé, aí Tiago agora entra com uma nova compreensão. A fé, ela tem que ser complementada por obras. São as obras que confirmam a minha fé. Eu jamais posso dizer que creio em Deus
e viver uma vida devassa, de devassidão. Né? Então é aí onde Tiago entra, sobre a questão das práticas de boas obras. Né? Então, irmãos, a questão aqui dos judaizantes é muito importante, porque nos dias atuais nós estamos vendo os judaizantes, né, principalmente no momento da liturgia do culto, usando símbolos judaicos, danças e todo tipo de comportamento judaico, né? Por exemplo, o uso de kippá, que é aquele bonezinho usado pelos judeus, o uso de shofar, que é aquele instrumento de sopro, né, feito de chifre de carneiro, o uso da menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, né, réplicas da Arca da Aliança. Tudo isso a gente está vendo muitos cristãos colocando na igreja, ou tornando a igreja algo parecido com o que Paulo estava combatendo, né, que era justamente os judaizantes. Né? Outros, né, usam palavras hebraicas na igreja, eles estão adotando isso, nessas palavras hebraicas, como se essas palavras fossem mais poderosas do que as palavras do nosso idioma. É o judaísmo, né, querendo entrar dentro do cristianismo. E outra coisa importante, irmão, nós não podemos fazer viagens para Israel como se essas viagens fossem algo mágico, né? O que a gente está vendo hoje em algumas igrejas, né, evangélicas, é o pessoal trazendo água de Israel, trazendo algum tipo de objeto de Israel, como se aquilo tivesse um poder mágico. Não. Há algo de errado em viajar para Israel? Lógico que não. Mas a viagem que nós fazemos, que pode ser feita, é para entendermos melhor a história da Bíblia, as histórias bíblicas. E não para fazer de Israel o que muitos nordestinos faz do Padre Cícero, né? Eles viajam para Juazeiro como se ali fosse um local mágico, algo que pode trazer de bom para eles. Não é bem dessa forma. O cristianismo, ele precisa valorizar Israel, sim, mas não dentro dessa perspectiva, como se lá fosse um lugar mágico, onde fosse trazer bênçãos para a nossa vida, o simples fato de eu ter um instrumento ou ter algo vindo de Israel. Não, irmãos, não é bem dessa forma. Mas também Paulo combatia, além dos judaizantes, os chamados gnósticos. Quem eram esses gnósticos? Bom, no livro do pastor Elianai Cabral, ele diz que uma das heresias mais perigosas que ameaçava a igreja primitiva por mais de 3 séculos consecutivos era justamente esses gnósticos, porque entre as suas teorias, né, filosóficas, eles ensinavam que a matéria ela era algo perverso e que só o espírito era bom no homem. Então eles ensinavam essa espécie de um dualismo, né, em relação ao espírito e à matéria. Então esses gnósticos, eles ensinavam que qualquer coisa feita através do corpo, não importava o que tinha sido feito, não é? Porque o pecado que se comete através do corpo não deveria ter preocupação nenhuma. Então, irmãos, isso era uma heresia terrível, né? Então, para eles, nada significava cometer algo de errado com o corpo, porque a vida verdadeira, né, eles diziam que estava no reino espiritual. Então tudo isso eram heresias terríveis. O Champlin, quando ele fala sobre esses gnósticos, ele diz que eles ensinavam que o corpo físico de Jesus, veja só o que esses gnósticos diziam, né? Que o corpo físico de Jesus não era real e que parecia apenas ser não era algo físico, né?
Ou seja, eles negavam a humanidade de Cristo. Então eles não viam em Cristo o verbo encarnado, não. Mas somente um aeon. O que era um aeon? Era uma ordem de seres angelicais ou emanação de Deus. Então eles diziam que Jesus ele era uma espécie de aeon, dotado de alguma missão terrena. Então para eles, para esses gnósticos, Cristo era apenas um dos mediadores e salvadores, né? Era um pequeno Deus e não necessariamente o Deus criador dos céus e da terra. Outra coisa também que eles ensinavam, segundo Champlin, né, é que os aeões eram objetos de adoração entre os gnósticos. Então Cristo, na qualidade de aeon, era adorado, né, mas não somente em pé de igualdade com outros deuses. Eles diziam que Jesus ele tinha o mesmo pé de igualdade com outros deuses. Era a forma que eles viam Cristo. Então eles ensinavam que Deus ele traria indiretamente, trataria indiretamente com a sua criação através de muitos mediadores e salvadores, e não apenas através de um só. Então é uma espécie de pluralismo de deuses, né? Então os gnósticos também eles propunham a ideia de muitos criadores, né? Pois os aeões, segundo a sua doutrina, tinham o poder de criar. Então, eles não viam o mundo da sua época como um mundo cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro. Não. Então eles rejeitavam, inclusive, a expiação pelo sangue e também não via, né, valor nenhum na morte de Cristo. Então, o cristianismo para esse pessoal, para os gnósticos, era algo falso, irmão. Não é porque eles não contavam com Cristo como objeto de adoração, de redenção de pecado, nem de transformação moral, né? Porque eles praticavam várias coisas e diziam que o corpo não vale de nada. Então era esta a compreensão que eles tinham do cristianismo. No número 2 desse segundo tópico, ele fala sobre o compromisso de Paulo com o Senhor. Então veja só o que é que diz aqui o escritor da lição, né? O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele se preocupava em viver de maneira coerente com o que ele ensinava. Então observe, irmãos, que Paulo ele tinha esse compromisso com Cristo, né? De viver o que ensinava. Então, assim como Jesus, ele não negligenciava o ensino. Não. Ele ensinava, mas também praticava o que ele ensinava. Em Atos capítulo 20, versículo 20, ele diz assim: e não negligenciei proclamar as coisas que fossem de proveito para as vossas almas, e vos instruir nas praças e nas casas. Observe que Paulo, ele tinha essa preocupação de ensinar, mas ao mesmo tempo, irmãos, ele era um homem que vivia em obediência ao Espírito Santo, não é? Ainda que isso custasse um preço muito alto. Veja o que é que ele diz em Atos, capítulo 20, versículo 22 e 23. Ele diz assim: agora, constrangido pelo Espírito, eu me dirijo a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá, senão que o Espírito Santo em toda a cidade me dá testemunho, dizendo: estão preparadas para ti prisões e aflições. Então observe, irmãos, que ele era um homem que ele tinha esta ligação, este elo com o Espírito Santo.
É muito importante para um líder isso. Outra coisa importante é que ele nega a si mesmo com o fim de cumprir com excelência a missão que lhe foi proposta. Paulo era um homem de renúncia. Atos capítulo 20, versículo 24 diz assim: mas a minha vida é estimada por mim como nada, desde que eu possa terminar minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testificar acerca do Evangelho da graça de Deus. Então observe, irmãos, que esse apóstolo, ele foi um exemplo. Ele primeiro dava exemplo para poder ensinar. É o que a gente está vendo aqui do compromisso de Paulo com Cristo, com o Senhor, né? Então ele exorta as pessoas a viverem uma vida de seriedade, de amor, né? De doação. Então nós percebemos o zelo de Paulo pelo trabalho do Senhor, mas ao mesmo tempo um exemplo de conduta. Não basta apenas o líder ele ter um bom ensino, uma boa oratória, se ele não é um exemplo. Na igreja, no meio da sociedade onde ele convive. Não adianta, irmãos, ter uma boa palavra, um bom ensino, mas ao mesmo tempo não viver aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina. Então Paulo ele tinha essa preocupação, esse compromisso de Paulo com Cristo. Então o compromisso é isso. Você prega o Evangelho, você ensina a palavra, mas ao mesmo tempo você vive aquilo que você ensina. Terceiro tópico da nossa lição. Paulo apela aos líderes. Que tipo de apelo Paulo faz aos líderes? Bom, primeiro sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Sim. Veja só o que é que diz a nossa lição aqui nesse número 3, aliás, no terceiro tópico, número 1 do terceiro tópico, né? Diz assim: o apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre de avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis. Não dá para negociar na vida do obreiro cristão. Não podemos nos depender ministerialmente, nos perder, aliás, né, ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Muitos líderes se perdem, irmãos. É um desejo tão grande de dinheiro, é uma ganância tão grande que acaba se perdendo no meio do caminho. Aí ele diz aqui: lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Então Paulo era um homem, irmãos, desprendido materialmente. É por isso que ele tinha autoridade para dizer, lá em Atos capítulo 20, né, versículo 33 e 34, não cobiceis a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Então, irmãos, Paulo, ele era este homem desprendido das coisas materiais. Há líderes, há obreiros que eles são tão apegados, irmãos, ao dinheiro, aos bens materiais, que parece que as coisas de Deus ficam em segundo plano. E isso é muito perigoso, não é? O ministério de Paulo não foi caracterizado pelo materialismo egoísta, não. O apóstolo ele declarou enfaticamente: de nenhum homem cobiceia a prata, o ouro ou vestes. Nós temos um exemplo, inclusive, que foi estudado na lição passada, né? Aquele exemplo de Naamã, Eliseu e Geazi. Quando Naamã chega até a casa de Eliseu, ele é curado da lepra, né? Depois de ter dado 7 mergulhos no Rio Jordão. E aí vem
até Eliseu, oferecendo dádivas, oferecendo riqueza. E Eliseu rejeitou. Não quis. Não quis, irmão. Então ele nem pediu e nem aceitou qualquer tipo de pagamento, ou oferta ou presente que Naamã queria lhe dar. Nem aceitou antes e nem aceitou depois. Não é? Então por quê, irmãos? Porque ele não misturava cura divina com dinheiro, com presente, como muitos fazem. Né? A cura... Tem líderes, irmãos, imaginem, em nosso país, que quando ele é convidado, dependendo do que a igreja quer que ele realize, os preços variam. Né? Se você vai chamar ele para Jesus curar, é um preço. Se for para batizar com o Espírito Santo, já é outro. Então imagine, irmãos, a situação que nós estamos vivendo nos dias atuais com muitos líderes religiosos. Né? Então Paulo ele foi esse homem que não era esse homem ganancioso, materialista, não. E nem também Eliseu. Né? Já Geazi foi aquele falso profeta, né? Ganancioso, materialista, usou o nome de Deus, usou o nome do profeta Eliseu para conseguir o que queria. E muitos líderes fazem isso, irmãos. Não é? Usa o nome de pessoas carentes, usa o nome de Deus para obter recursos materiais. Infelizmente, isso acontece em nossos dias. Então, como Geazi, né, se aproveita da ocasião, mente, né, como um falso profeta, simplesmente com o intuito de extorquir muitos irmãos. O número 2 do segundo tópico, aliás, do terceiro tópico, né, fala sobre o cuidado pessoal do obreiro. É muito interessante isso aqui, irmãos, porque muitos líderes, eles correm tanto e não se preocupam consigo mesmo. E a lição diz assim, é preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito, e não apenas de um. Você não pode cuidar apenas do espírito, apenas da alma ou apenas do corpo. Não, é corpo, alma e espírito. E por que não dizer espírito, alma e corpo? Então o homem, o ser humano, criado por Deus, ele é um ser tricotômico. Ele é constituído de espírito, alma e corpo. Então o líder, o obreiro, ele precisa ter esse cuidado pessoal com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo. Né? Então, antes de cuidar do rebanho de Deus, o escritor da lição diz, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Então, nós devemos cuidar do povo de Deus, devemos, mas também de nós mesmos. Então, esse cuidado, ele precisa ser um cuidado material, cuidar do corpo, né? Da sua saúde, fazer caminhada. Eu até estou precisando, irmãos. Tem hora que eu começo a fazer caminhada, aí veio um período de chuva aqui, né? E eu acabei parando. E aí, quando o sol volta, parece que a gente perde a coragem. E não podemos parar, irmãos. O cuidar do corpo, o exercício físico, uma boa caminhada, isso é importante para a nossa saúde, a saúde do nosso coração, o circular do sangue, né? Tudo isso precisa de se movimentar, de não viver essa vida sedentária. Né? Mas no lado material, irmãos, o líder precisa se vestir adequadamente. E quando eu digo vestir-se adequadamente, não significa dizer que ele tenha que estar gastando com roupas caras, não que isso seja errado ou que seja pecado, não é isso. Né? Mas tem líderes que eles se preocupam tanto de vestir roupas tão caras, vivendo dentro de uma comunidade pobre, carente, e ele quer chegar com roupas extravagantes. Então, vestir-se adequadamente significa dizer vestir, né, uma boa roupa, limpinha, né, a roupa combinando. Isso é muito importante. O líder também precisa ter boas horas de descanso, dentro desse sentido material, né?
ir ao médico, fazer exames rotineiros, tudo isso é importante nesse lado material. Mas também do lado espiritual, irmãos, no lado espiritual. Então o líder, ele precisa ter um tempo com Deus, né? Ele precisa valorizar o estudo e a meditação da palavra, precisa ler bons livros, né? Para poder obter conhecimento. Ele precisa alimentar bem as suas ovelhas. Porque muitas ovelhas, irmão, em muitas igrejas estão comendo capim seco. Capim seco, porque o líder, ele não tem um capim verdinho para dar às suas ovelhas. E aí, irmãos, a ovelha começa a sofrer de problema de inanição. E aí vai buscar capim em outro pasto. E aí o líder fica reclamando, não, e oprimindo as ovelhas porque você não pode ir para a igreja tal, não pode ir para tal canto, porque ela está afim, irmão, de se alimentar. Ela está querendo se alimentar. Como ali, naquele pasto, só tem capim seco, ela vai buscar em outro lugar. Um capim verdinho, né? Então o líder, ele precisa alimentar bem as suas ovelhas. Ele precisa dar o apoio espiritual aos seus membros, né? Muitos membros, irmão, passam por problemas difíceis. E esses problemas, eles precisam de uma atenção do obreiro. O obreiro não pode chegar na igreja e não dar atenção aos seus líderes, sair nas pressas, né? Já vou para casa, meu tempo já esgotou. Não é bem assim. Os liderados, as ovelhas, precisam de atenção, de ser visitada, muitas vezes no momento de dificuldade, né? De enfermidade, de doença, de problemas pessoais, na família, ou qualquer outro tipo de problema, meu. O líder vai lá, visita, conhecer o problema da ovelha, né? Mas acima de tudo, irmãos, o líder precisa dar bons exemplos. Precisa dar bom exemplo, né? Precisa ser um exemplo para as suas ovelhas. E por último, aqui no terceiro tópico, número 3, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Então esses lobos cruéis no rebanho de Deus é o que mais aparece, irmão. O escritor da lição, ele diz assim, a metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. E o escritor da lição ainda diz, esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem compromissos de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Esse é o dever do líder, irmão. Não é? Então, se você for observar, hoje, o que tem, irmãos, de lobos devoradores para tentar destruir a ovelha. Eu estava lendo em um site chamado Estudos Gospel. Ele mostra, depois os irmãos podem pesquisar lá, né, 50 diferenças básicas entre pastores e lobos. Algumas delas, por exemplo, ele diz que pastores buscam o bem das ovelhas. Os lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores vivem à sombra da cruz. Os lobos vivem à sombra dos holofotes, dos destaques, né? Pastores choram pelas ovelhas. Os lobos, eles fazem as suas ovelhas chorar. Veja a diferença, irmãos, né? Pastores têm autoridade espiritual. Os lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm fraquezas. Lobos são poderosos, né? Você olha para ele, parece que ele não tem fraqueza nenhuma, não tem problema nenhum com ele. São super-homens, né? Homens sem defeitos. E cristianismo não é isso, né? Outra coisa importante, pastores são emissários, lobos são donos da verdade. Aliás, emissários não, pastores são ensináveis, e os lobos são donos da verdade.
Então veja que a diferença, né? O pastor ele aprende, está sempre aprendendo, irmão. Enquanto o lobo não. Ele é o dono da verdade, não aprende com ninguém. Pastores têm amigos. Lobos têm admiradores. Pastores vivem o que pregam. Lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salário. Lobos enriquecem. Pastores ensinam com a vida. Lobos pretendem ensinar com discurso apenas. Discurso bonito, muito bem elaborado, muito bem feito. Pastores sabem orar no secreto. Lobos só oram em público, para todo mundo ver, né? Seu holofote, né? Então, é isso que acontece com os lobos. Pastores vivem para suas ovelhas. Lobo se abastecem das ovelhas, né? Para tirar a lã e a gordura das ovelhas. Pastores são pessoas humanas, reais. Lobos são personagens religiosos caricatos. Pastores são apacentadores. Lobos são marqueteiros, né? Só vivem de fazer marketing. Pastores são servos humildes. Lobos são chefes orgulhosos. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas. Lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Veja que é muita diferença, né, irmãos? Pastores apontam para Cristo. Lobo aponta para si mesmo e para as suas instituições. Pastores sugam os pés. Aliás, pastores sujam os pés nas estradas. Lobo vive em palácios e templos. Eles não querem sujar os pés, né? Pastores alimentam-se ou alimentam as ovelhas. Lobos se alimentam das ovelhas. Veja a diferença. Pastores usam as escrituras como texto. Lobos usam as escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino. Lobo tem projetos pessoais. Então, irmãos, são muita coisa, né, interessante que vocês podem observar neste site, né? Então, para encerrarmos, esta lição ela é muito importante porque é aqui onde você pode ver o papel do cuidador, né, da liderança mais antiga acerca dos mais jovens, né? Aquele que já tem um tempo de cristão, como ele cuida dos novos conversos. Então, esta lição, ela primeiro aponta, né, para a cidade de Éfeso como ponto de partida para os vocacionados, né? E a partir daí, nós podemos ver que existe esse legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Essa preocupação cada vez mais de ensinar a palavra de Deus, né? E para encerrar, é importante que você enfatize o apelo de Paulo aos líderes, tá? Antes de encerrar, irmãos, queria dizer para você que visite o nosso site e veja lá também dinâmica a respeito desta aula. Nós temos uma dinâmica bem interessante e você pode ir lá e assistir essa dinâmica, aprender para trabalhar na sua sala de aula melhor, tá bom? Deus abençoe, espero que esta aula tenha contribuído para a sua vida espiritual e para a vida espiritual dos seus alunos. Amém.